E aí, pessoal do sétimo ano, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. A gente vai tratar de um tema novo. Não sei se vocês já viram isso nos anos anteriores aí, né? No sexto ano, eu acredito que não, mas vamos lá, a gente vai conversar. Plano cartesiano. O que é esse cara aí, né? Para vocês terem uma ideia, isso aí é usado muito aqui. Você vê, eu coloquei aqui um símbolozinho do GPS aí. Mapa, a gente utiliza muito. Localização, onde utiliza muito também jogos de videogame, ok? Qualquer jogo que você pense aí, tem plano cartesiano por trás dele. Depois a gente fala um pouquinho com calma sobre isso, mas olha só. O plano cartesiano é um objeto matemático plano, ok? E composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, ok? Elas se encontram só uma vez num determinado ponto, formando um ângulo de 90 graus. Então, essas duas retas formam um ângulo de 90 graus, ok? Daqui a pouquinho a gente vai ver como que fica isso. Esse ponto comum é conhecido como origem, e é nele que é marcado o número zero das duas retas. De ambas as retas, o zero é marcado no encontro entre elas duas, ok? O plano cartesiano ele recebeu esse nome por ter sido idealizado por René Descartes. Ele é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. Então, é esse cara aqui que teve essa ideia. Ele é filósofo, matemático, soldado, o cara fez de tudo na vida. Depois, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem sobre esse cara aí, o René Descartes. Tá? Um cara muito, muito inteligente. E que nos deu essa técnica, esse tema aí tão interessante. Então, retas numéricas, ok? Elas têm um nome, cada uma delas vai ter um nome e uma letra que representa elas. X e Y, as letras, e abscissa e ordenada. A gente vai falar das duas, ok? E quem quer uma e quem quer a outra. As duas retas que dão origem ao plano cartesiano precisam ser retas numéricas, ok? Pois essa é a condição que tornará possível encontrar as localizações de pontos em qualquer plano, ok? Essa localização é a base fundamental de muitos conhecimentos comuns no cotidiano, como distância entre dois pontos, por exemplo, ou dois ou mais pontos, ok? Então, esse aqui é o plano cartesiano, gente. Vocês acho que já viram em um monte de lugar, então tá aqui, ó. Uma reta numérica na horizontal, uma reta numérica na vertical, o ponto zero das duas está aqui, ó, ok? Então, na horizontal, para a direita, os positivos, para a esquerda, os negativos. Na vertical, para cima, os positivos, para baixo, os negativos, ok? Então, olha, o plano cartesiano é formado por duas retas, uma responsável pela coordenada horizontal e outra responsável pela coordenada vertical. É comum usar as letras X para a primeira, ok? E Y para a segunda, né? E os termos são coordenada X e coordenada Y, ok? Então, aqui temos a coordenada X e a coordenada Y, ok? Vamos lá, a gente não acabou ainda, a gente vai falar mais um pouquinho sobre elas ainda. No plano cartesiano, a reta vertical responsável pelas coordenadas y é chamada de ordenada, ok? Então, a reta de pé aqui, ela se chama ordenada, e a horizontal, responsável pelas coordenadas x, é chamada abscissa, ok? Esses são os nomes das duas aí, ordenada e abscissa, ou aqui no caso y e aqui x, ok? Normalmente a gente usa as letras. Também é bom, mas é bom saber os nomes, porque nas atividades propostas lá, a gente pergunta os nomes das duas também lá, para vocês saberem localizar qual que é né, qual que é a ordenada de um determinado ponto, qual que é a abscissa de um outro ponto, enfim. A gente vai ver isso aí com calma. Vamos lá. Então, agora a gente vai falar sobre pares ordenados. O que é isso, gente? O ponto, quando a gente marca um ponto no nosso plano, ele tem um par ordenado. Então, ó, o par ordenado é formado por dois números, aqui ele fala de números reais, mas pode ser, no caso, nós vamos falar de números inteiros, que representam uma coordenada, ok? A origem escolhida é a seguinte: primeiro vem as coordenadas de x e depois as coordenadas de y, ok? Que são colocadas entre parênteses para representar uma localização qualquer. Por exemplo, observe a imagem a seguir aqui, ó. Então, olha só. O ponto A, ele tem o quê? Ele tem as coordenadas x igual a 2 e y igual a 3, ok? Então, tá aqui, ó. As coordenadas do ponto A são 2 e 3, ok? Então, ele sempre vai ser dessa forma. Ó, perceba que o ponto A possui, então, as coordenadas x igual a 2 e y igual a 3. O x sempre na frente, tá, gente? O x
representado aqui, representando as abscissas, sempre na frente e depois o Y, tá ok? Tem que seguir esse padrão, que senão pode dar confusão. Então, sempre X e Y, sempre vai funcionar dessa forma. Vamos lá. Agora, caso seja dado um ponto para que sua localização seja marcada no plano. Lá a gente marcou o ponto já, ok? Já tinha um ponto marcado lá. E a gente só chegou nas coordenadas que estava aquele ponto. Agora aqui, ó, como o ponto B, a gente agora temos as coordenadas aqui, ó, 3 e menos 3, ok? Devemos primeiro traçar uma linha vertical sobre o número 3 do eixo das abscissas, coordenadas X, tá aqui, ó. Então, o 3. Então, vamos lá no ponto, no número 3, na nossa abscissa, e marcamos aqui, então, um pontilhado na vertical, ok? Feito isso, ó, isso acontece porque a primeira coordenada é sempre a coordenada X, tá bom? Então, sempre vai ser X aqui. Posteriormente, desenhamos uma linha horizontal sobre o número menos 3 no eixo das ordenadas, a ordenada Y. Onde está o menos 3? Está aqui. Então, agora vamos fazer uma horizontal. Ótimo. O ponto B é o encontro entre as linhas desenhadas, como ilustra a imagem aí, que vocês percebem. Então, ó, partimos aqui quando a gente fala do eixo horizontal X para traçar a linha, sempre vai ser na vertical, ok? E quando vamos traçar a linha das ordenadas aqui do eixo Y, sempre vai ser na horizontal, básico, ok? Onde esses dois segmentos, essas duas retas se encontrarem, é onde está o meu ponto aqui, o ponto B, tá bom? Bora lá, vamos seguir. Não tem muito segredo não, gente, é simples isso. Ó, por ser formado por duas retas numéricas, existem algumas particularidades do plano cartesiano, okay? Então tem alguns pontos importantes. Os pontos mais à direita possuem coordenada x maior do que os mais à esquerda, assim como a gente tem na reta numérica, né? E os pontos mais para cima possuem ordenada maior do que os pontos mais para baixo, ok? Quanto mais para cima, maior o número, quanto mais para baixo, menor. Quanto mais para a direita, maior, quanto mais para a esquerda, menor. Além disso, a região onde x e y são positivos, os dois são positivos ao mesmo tempo, é chamado de primeiro quadrante. A região onde o y é positivo e o x é negativo é conhecida como segundo quadrante. Já a região onde x e y são os dois negativos ao mesmo tempo é chamado terceiro quadrante. E, por fim, quando x é positivo e y é negativo, os pontos estão localizados no quarto quadrante. Fique calmo que a gente vai mostrar isso aí, ilustrar na figura, que fica muito mais fácil de entender. Bom, então, esses quadrantes são numerados em sentido anti-horário, ok? Anti-horário quer dizer o quê? Né? O sentido contrário do ponteiro do relógio, ok? Partindo do primeiro quadrante, que fica à direita do eixo Y e acima do eixo X, como mostra a figura ao lado. Então, tá aqui, ó. Primeiro quadrante, gente. Ó, X positivo, Y negativo. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui o zero, para cá é positivo e para cima é positivo. Então, todos os pontos que estão aqui são positivo, tanto X como Y. Primeiro quadrante. Segundo quadrante está aqui, ó, desse lado. Então, ó, o X é negativo e o Y positivo, ok? Terceiro quadrante está aqui embaixo, todo mundo negativo. Tantos aqui, ó, porque o X está aqui e o Y aqui, ok? Todos eles X negativo, Y negativo. E o quarto quadrante, nós temos aqui, então, as coordenadas X positivas e as coordenadas Y negativa, ok? Tem uma atividade lá que está postada lá que fala sobre isso, ok? Vai pedir para vocês marcarem lá quais são os quadrantes e quais se as coordenadas Y e X são positivas ou negativas, ou se as abscissas e as ordenadas são positivas ou negativas. Então tá lá, né? Então, aqui é uma breve introdução, ok? A gente para por aqui nessa videoaula. A gente vai colocar uma outra videoaula aí falando sobre um aplicativo chamado GeoGebra, que ele tem um plano cartesiano lá que a gente consegue marcar os pontos lá com muita facilidade lá, muito mais simples do que fazer no caderno, tá bom? Então, tem algumas atividades que a gente precisa montar o plano cartesiano. Nessas atividades, a gente vai usar o GeoGebra, que depois eu passo para vocês aí como que funciona. Beleza, gente? A gente para por aqui, então, e volta na próxima videoaula aí já com a apresentação do GeoGebra. Até a próxima.